Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar os conteúdos relativos ao curso pré-vestibular e a gente vai falar sobre imperialismo. Imperialismo é um fenômeno que acontece na segunda metade do século XIX, a partir da segunda metade do século XIX, e se estende até o período posterior à Segunda Guerra Mundial. Ou seja, são mais ou menos 100 anos aí de imperialismo. Imperialismo que também tem um outro nome, neocolonialismo. Portanto, esses dois termos servem para designar o mesmo fenômeno histórico, imperialismo e neocolonialismo, são sinônimos. O que diferencia, por exemplo, então, o neocolonialismo do colonialismo que aconteceu anteriormente? Colonialismo é o fenômeno que acontece por volta do século XV, XVI e XVII, lá na época da expansão marítima portuguesa, da expansão marítima espanhola. Esse fenômeno, portanto, é o colonialismo. E agora a gente vai ter, portanto, a partir da segunda metade do século XIX, o neocolonialismo. O colonialismo, que a gente já estudou, é um período em que as nações europeias, principalmente Portugal e Espanha, começam a explorar com mais intensidade controle direto territorial sobre algumas regiões do mundo, principalmente a América. Vocês sabem que a América, por exemplo, foi dividida entre Portugal e Espanha. Tem lá o Tratado de Tordesilhas, que delimitou as possessões de Portugal, delimitou as possessões de Espanha. Depois, essa divisão foi contestada por outros países, começaram a invadir regiões do que deveria pertencer originalmente a Portugal e Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. É o caso da Inglaterra, que invade a costa leste do que hoje é os Estados Unidos. Mas, enfim, de maneira geral, o colonialismo é esse processo histórico em que as principais nações europeias que dominavam lá a navegação em mares profundos, portanto, começou a ocupar principalmente a América e estabelecer um controle direto sobre a América. Não que eles não tivessem tentado controlar outras regiões. Os portugueses, por exemplo, tentaram se estabelecer e conseguiram no litoral da África, no litoral da Ásia. Existem várias cidades portuguesas ao redor do mundo dessa época. Por exemplo, existem cidades portuguesas como Malaca, que fica na Indonésia, como Goa, que fica na Índia, como cidades do litoral da África, em Moçambique, em Angola. Portanto, os portugueses conseguiram estabelecer um certo domínio sobre outras regiões que não fossem apenas a América. Só que esse domínio das nações europeias na época do colonialismo não foi um domínio territorial direto e intenso nas outras regiões. Os portugueses e os espanhóis, assim como os outros países da Europa, franceses, ingleses e holandeses, eles não conseguiram estabelecer um controle direto sobre a África e sobre a Ásia. Isso aconteceu por uma série de motivos. No caso, por exemplo, da Ásia, porque as populações originárias lá dessas regiões tinham capacidade de resistir aos portugueses e estabelecer um comércio com esses portugueses que fosse feito segundo os próprios termos deles, nativos dessas regiões. É o caso dos indianos, é o caso dos chineses. Eles negociam com os europeus, mas eles fazem isso nos próprios termos, nas maiorias das vezes. Ou seja, os portugueses e outros europeus não conseguiram estabelecer um contato tão direto e tão intenso como aconteceu aqui na América, onde eles puderam construir cidades, se estabelecer definitivamente, controlar a população nativa, os portugueses e os espanhóis, aqui no caso da América. Outra coisa que fez com que os europeus não conseguissem se estabelecer diretamente nessas regiões foi o desconhecimento do território. O território era bastante hostil à investigação. Os europeus desconheceram durante muito tempo qual era a verdadeira extensão do território africano, como era o interior do território africano. Isso acabou mantendo os europeus circunscritos ao litoral da África e também ao litoral da Ásia, que não foi exatamente o que aconteceu aqui na América. Aqui na América, por exemplo, os espanhóis tiravam ouro do interior do México, prata do interior do que hoje é o Peru, lá no alto da Cordilheira dos Andes. Aqui também os portugueses estabeleceram, por exemplo, a exploração aurífera lá na região das Minas, que é uma região do interior. Isso não aconteceu de maneira análoga lá na África, nem lá na Ásia. Os europeus desconheciam largamente como era a geografia do interior desses continentes na época do colonialismo. O que acontece, portanto, é que a exploração dessas regiões
não foi tão intensa e direta como foi a exploração da América no período do colonialismo. Ah, professor, isso significa que não teve exploração? Obviamente que não significa isso. Teve muita exploração. O caso mais cruel e dramático é a escravidão. Os portugueses retiravam, os europeus em geral, retiravam escravos da África e traziam aqui à América para trabalhar compulsoriamente. Ou seja, isso é uma forma de exploração bastante cruel, bastante absurda e bastante intensa. Mas isso não era feito com controle direto, necessariamente, de regiões lá na África. Os portugueses, por exemplo, controlavam regiões do litoral e negociavam a compra de escravos com tribos do interior da África, que, portanto, conseguiam escravizar os povos e trazer para o litoral para revender para os portugueses. Ou seja, embora, durante o período do colonialismo, exista uma exploração cruel dos europeus sobre os povos africanos, isso não se fez necessariamente a partir de um controle direto, territorial, com presença maciça de europeus lá na África. Então, isso é o período do colonialismo. Majoritariamente, a Europa explorou, controlando territorialmente e com mais intensidade, a América. Agora, na época do neocolonialismo, os europeus vão começar a explorar com mais intensidade esses dois continentes que não tinham sido explorados com tanta intensidade até então. É o caso da África e da Ásia. Então, portanto, o neocolonialismo acontece na segunda metade do século XIX, quando os países europeus se dedicam a explorar, a estabelecer um controle direto, militar, com a administração total de regiões da África e da Ásia que até então não eram controladas pelos europeus. Esse fenômeno do imperialismo, ele é simultâneo ao fenômeno da segunda revolução industrial. E essas coisas acontecem relacionadas umas às outras. A segunda revolução industrial é o momento em que outros países começam a se industrializar, e não só a Inglaterra, não só a França, que já tinham se industrializado lá na virada do século XVIII para o XIX. Então o que acontece agora na segunda metade do século XIX é que a gente tem um conjunto de nações que são nações industrializadas, que priorizam o desenvolvimento da atividade industrial. E essas nações vão começar necessariamente a entrar em conflito, em confronto, para conseguir estabelecer, por exemplo, seus interesses industriais. Que tipo de interesses industriais são esses? Áreas produtoras de matéria-prima, isso é importante. Regiões com trabalho barato, eles pudessem explorar esses trabalhadores de maneira sistemática e barata. E também mercados consumidores. Todos os países que se industrializaram estão interessados nessas três coisas. Quando era só a Inglaterra que tinha se industrializado, ela consegue controlar essas três coisas sozinha, sem nenhum tipo de competição. Ela tem acesso aos mercados consumidores do mundo todo, principalmente tecidos. Agora, na segunda metade do século XIX, não. Tem uma série de países industrializados. Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, Japão, outras regiões que estão começando a se industrializar, como Espanha, norte da Itália. Todas essas regiões estão competindo por matéria-prima, competindo por mercados consumidores, competindo para conseguir ter acesso a trabalhadores que pudessem ser explorados da maneira mais barata possível. Portanto, existe uma competição internacional que é fruto da segunda revolução industrial. E essa competição internacional é o que faz com que esses países comecem a disputar controle sobre áreas coloniais que até então não tinham sido exploradas tão intensamente. E é aí que entra a África e a Ásia no interesse do europeu. Então o que acontece é que esses países europeus começam a disputar para ver quem vai controlar essas regiões desses dois continentes. Isso gera uma tensão internacional. Os países começam a debater até que ponto aquilo deveria ser colônia de um e não de outro. Isso necessariamente, portanto, tem como consequência um aumento da tensão entre os países europeus que começam a disputar colônias. Para piorar, esse fenômeno é intensificado por causa do surgimento da Alemanha como nação. Eu comentei com vocês na última aula, quando eu falei de Revolução Industrial, eu falei da Revolução Industrial na Alemanha, que até 1871 a Alemanha não existia. A Alemanha era um conjunto de reinos, principados ou cidades livres que não tinham uma unidade entre eles. Eram vários reinos pequenos
no que hoje é a Alemanha. Esses reinos, entre 1866 e 1871, eles entram em guerra entre eles e com regiões vizinhas. Geralmente essas guerras são lideradas por um dos reinos, que é a Prússia, e a Prússia consegue forçar a unificação política da Alemanha. Então, em 1871, surge o Reino da Alemanha, o Império Alemão, na verdade, em 1871, que é a unificação desses vários reinos. O problema é que quando esses reinos estavam isolados, eles politicamente, militarmente e diplomaticamente não tinham tanta força assim. Mas agora, todos eles juntos, transformados em Império Alemão, esse Império Alemão ele tem condição de entrar na questão diplomática internacional como uma potência diplomática, militar e com um contingente populacional enorme. Ou seja, em 1871 brota no meio da Europa uma nação gigante e poderosa, que não existia até então, e essa nação é a Alemanha. E a Alemanha, como não existia até então, a partir de agora passa a demandar ter acesso a áreas coloniais para que ela pudesse explorar e isso pudesse subsidiar o desenvolvimento da sua indústria. Ao contrário dos outros países que já tinham colônias há tempos, a Alemanha não tinha, ela sequer existia. E a partir de agora, então, ela surge um novo jogador aí, digamos, nesse jogo internacional, e esse jogador é um jogador poderoso, e ele começa a exigir ter acesso a suas colônias. Só para lembrar um tópico que eu já falei também em umas aulas passadas, eu comentei com vocês sobre o Congresso de Viena, quando eu estava falando sobre a era napoleônica, sobre as guerras napoleônicas e tudo mais. Eu comentei que o Congresso de Viena pôs fim às guerras napoleônicas e ele tinha 3 princípios: o princípio das legitimidades, o princípio das compensações e o princípio do equilíbrio europeu. Esse princípio do equilíbrio europeu, eu falei para vocês naquela aula, que era uma ideia de que as nações europeias deveriam se manter mais ou menos equilibradas para evitar que um país tivesse uma força militar ou um contingente populacional tão grande que ele, caso tivesse um governante meio maluco, saísse por aí resolvendo fazer guerra contra todos os europeus. Portanto, deveria existir um equilíbrio entre as nações europeias. Quando surge a Alemanha, em 1871, esse princípio do equilíbrio europeu vai por água abaixo. A Alemanha é um país muito poderoso comparado, por exemplo, com a França, seu vizinho. Portanto, essa ideia de equilíbrio europeu deixa de existir. Tanto que a última guerra de formação da Alemanha, em 1871, que é o ano que a Alemanha passa a existir, é uma guerra da Alemanha contra a França, e a Alemanha consegue tomar territórios franceses e incorporar no Império Alemão. Essa guerrinha, que chama Guerra Franco-Prussiana, foi a última guerra que aconteceu na Europa, no continente europeu, entre países europeus. Isso aconteceu em 1871. Até 1914 não teve nenhum conflito entre países europeus dentro do continente da Europa. Então a gente tem um período aí de 1871 até 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial, de relativa paz na Europa, que é exatamente o período em que a Europa acaba meio que florescendo culturalmente, socialmente. Eu vou falar um pouco disso nessa aula, que é o período que a gente chama de Belle Époque. Tá? Ou seja, o que eu estava colocando anteriormente é que o surgimento da Alemanha e a industrialização de outros países provocam um rearranjo das forças internacionais, e esse rearranjo exige que seja debatido o controle colonial. Portanto, a Alemanha, de tanto forçar a barra para redefinir as posses coloniais, acaba conseguindo organizar uma conferência entre países europeus em 1885, que ficou conhecida como Conferência de Berlim, por 2 motivos. Primeiro, foi uma conferência. Segundo, aconteceu em Berlim. Então, a Conferência de Berlim, em 1885, foi liderada pelo chanceler alemão, um sujeito chamado Otto von Bismarck, e esse cara chamou as nações europeias para debater quais seriam as possessões coloniais na África e depois, posteriormente, na Ásia. Também teve uma discussão sobre a Ásia. Mas a Conferência de Berlim, em 1885, é só sobre a África. E daí, portanto, essas nações europeias se reúnem lá em Berlim, pegam um mapa da África e acabam dividindo
a África em possessões coloniais entre os países europeus. Isso é feito sem considerar as populações que viviam na África, as diferenças étnicas, as fronteiras geográficas. Basicamente, eles pegaram como se fossem réguas e dividiram o continente africano em possessões e entregaram para as potências europeias, para a França, para a Inglaterra, para a Alemanha, para a Itália, para Portugal, para a Bélgica, para a Espanha. Todos esses países começaram a ter suas colônias lá reguladas pela Conferência de Berlim. E como eu falei, essa divisão não considerou nenhum ponto étnico das populações que moravam lá na África, nem considerações culturais, nem considerações geográficas. Foi uma divisão bastante matemática, quase, dos continentes africanos. Tem um mapa que considera quais são as fronteiras territoriais lá na África por volta de 1880, ou seja, antes da Conferência de Berlim, e qual foi a divisão posterior, por volta de 1913, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, já depois da Conferência de Berlim. É interessante que vocês vão ver no mapa, o mapa antes da Conferência de Berlim, que existem vários reinos autônomos, principalmente no interior da África. E depois, esses reinos deixam de existir e são incorporados a colônias europeias. Toda a África já está dividida e colonizada às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Tem um outro mapa interessante, que é um mapa de um lado, do lado esquerdo a gente tem um mapa das diferenças étnicas e linguísticas da África, e do outro a gente tem um mapa com a atual divisão geográfica política da África. Vocês vão ver que as diferenças geográficas políticas, o mapa político da África hoje, ele é muito mais parecido com a divisão que foi feita na Conferência de Berlim, do que realmente a consideração de grupos étnicos, linguísticos, culturais diferentes, que era o que teoricamente deveria ser a base para o surgimento de nações. Ou seja, as fronteiras dos países africanos hoje são muito mais por causa da Conferência de Berlim do que, de fato, dos interesses das populações africanas antes da Conferência de Berlim. A gente tem aí um contexto em que os países europeus dividem a África e depois dividem a Ásia entre eles para colonizar com mais intensidade, e essa divisão é feita sem nenhuma consideração às populações locais. A ideia disso era evitar os conflitos entre as populações europeias, regular a divisão entre elas das suas possessões coloniais para que não tivesse briga, para que a concorrência pudesse ser um pouco que minimizada. Mas, na verdade, isso não foi exatamente tão bem sucedido. Enquanto no continente europeu, como eu falei, não tem mais guerras, essas populações, esses países europeus começam a brigar entre eles com guerras esporádicas, rápidas, nas fronteiras das suas possessões coloniais. Ou seja, os europeus deixam de brigar no continente europeu e passam a brigar em outros continentes, no caso na África e na Ásia. Então esse contexto aí do imperialismo ou do neocolonialismo, que são dois nomes para a mesma coisa, esse contexto é um contexto de concorrência, de briga, de guerra, apesar dos esforços para evitar essas brigas e essas guerras. Nos slides que vocês têm acesso aí, eu coloquei algumas guerrinhas que, óbvio, vocês não precisam decorar o significado delas, vocês não precisam decorar nem as datas, óbvio, mas é que para que vocês tenham já pelo menos visto alguma vez algum conjunto de guerras que está relacionado ao contexto do imperialismo ou neocolonialismo. Eu listei algumas aí, as mais importantes. Por exemplo, tem as guerras do ópio, que acontecem entre a Inglaterra e a China. A China era extremamente refratária a fazer comércio com o Ocidente. A China preferia se manter isolada e não, portanto, entrar num comércio segundo os interesses do Ocidente, mas a Inglaterra não concordava com essa postura. Portanto, a Inglaterra forçou uma guerra contra a China, na verdade, duas guerras contra a China, as tais guerras do ópio, para que a China fosse forçada a abrir o comércio ao Ocidente, que é o que acontece com o Tratado de Nanjing, quando a China, depois de perder as guerras do ópio, acaba sendo forçada a começar a negociar com o Ocidente, e depois dali, em pouco tempo, começa a ser ocupada
formalmente por países ocidentais. Outra coisa interessante relacionada à Guerra do Ópio é que a Inglaterra passa a fornecer um produto que era proibido na Inglaterra, mas ela passa a fornecer em larga escala para a China, que é o tal do ópio, que é uma substância que tem um efeito um pouco alucinógeno. E daí, portanto, então as guerras do ópio têm como uma consequência curiosa que a Inglaterra passou a ser uma grande traficante de drogas internacional. Afinal de contas, ela fornecia ópio para o mercado indiano. E isso foi uma das coisas que ela conseguiu fazer e lucrar muito desde que ela forçou a China a abrir o comércio para o Ocidente. Tá? Por isso, inclusive, as guerras passaram a ter o nome de guerras do ópio. Outro confronto colonial importante aí desse período do imperialismo foi a revolta dos cipaios. Cipaios são indianos que lutavam pelo exército britânico. A Índia dominava lá a região da... Perdão. A Inglaterra dominava a região da Índia e lá ela estabeleceu batalhões de exército britânicos, só que constituídos por nativos indianos, os tais cipaios. Por volta de 1857, esses nativos perceberam que eles eram treinados e armados e que eles eram a maioria, e, portanto, por que não se revoltar contra a ocupação inglesa? Essa revolta acabou sendo massacrada em 1859 e a Índia continuou sendo controlada pela Inglaterra depois disso. Outra guerrinha que coloca em lados opostos duas nações que estão disputando por espaço colonial, de influência colonial, é a Guerra Hispano-Americana de 1898. Essa guerra colocou de um lado os Estados Unidos e de outro a Espanha. Ainda existiam certas regiões da América que eram diretamente controladas pela Espanha, ou seja, eram colônias da Espanha até então. Essas regiões são principalmente Cuba, beleza? Cuba, a ilha de Cuba ainda era controlada diretamente pela Espanha em 1898. E no Pacífico tinha um outro arquipélago que também era controlado ainda de maneira colonial pela Espanha, que eram as Filipinas. As Filipinas, inclusive, têm esse nome porque isso é uma homenagem ao Filipe II, rei da Espanha, durante lá o auge da expansão marítima espanhola. Os Estados Unidos, já industrializado, ou em vias de uma industrialização mais intensa em 1898, querem aumentar a sua influência. E segundo a doutrina Monroe, que eu já falei para vocês algumas aulas atrás, a América era entendida como uma área de influência dos Estados Unidos e não uma área de influência da Europa. Portanto, os Estados Unidos querem diminuir a influência dos países europeus em Cuba e quer aumentar a sua influência. E as Filipinas também eram pontos estratégicos para o desenvolvimento dessa postura imperialista dos Estados Unidos lá no Pacífico. Vale lembrar que os Estados Unidos também estão aumentando seu controle sobre o Pacífico, por exemplo, incorporando o Havaí como parte dos Estados Unidos. O Havaí é parte dos Estados Unidos até hoje, e as Filipinas também estavam ali como parte do interesse americano no Pacífico. Então, os Estados Unidos, em 1898, desencadeiam uma guerra contra a Espanha para garantir a independência das Filipinas e de Cuba em relação à Espanha. É engraçado que em 1898, portanto, os espanhóis são expulsos de Cuba, Cuba consegue a independência, mas desde então Cuba fica dependente economicamente dos Estados Unidos e passa a ser como uma colônia para os Estados Unidos. Embora formalmente ela tivesse independência política, na prática os governantes de Cuba continuaram atuando para satisfazer os interesses mercantis americanos até 1959, quando rola a Revolução Cubana. E daí Cuba passa a ser um estado socialista, mas isso é tema para outra aula. Outras revoltas importantes aí, a gente tem a revolta dos Boxers, que foi uma revolta popular lá na China contra a presença de estrangeiros, principalmente de ingleses, que é meio que uma consequência, portanto, das guerras do ópio. As guerras do ópio abriram o mercado chinês ao Ocidente, e a guerra dos Boxers são eles revoltados contra essa abertura. Também tem a guerra dos Boeres, que aconteceu na África do Sul, e é uma disputa entre ingleses e holandeses para ver quem controla as regiões produtoras de diamantes da África do Sul. Vocês sabem que a África do Sul até hoje é uma região produtora de diamantes, e daí ingleses e holandeses estão brigando para ver quem controla
essas regiões. E a última guerra importante para falar para vocês foram as guerras ítalo-etíopes entre 1896 e 1936. Segunda divisão da Conferência de Berlim, a região onde hoje fica a Etiópia, lá no chifre da África, que na época era chamado de Abissínia. Essa região aí deveria pertencer à Itália, segunda divisão da Conferência de Berlim. Só que a Itália não conseguiu estabelecer seu controle militar sobre essa região e fez diversas guerras contra os etíopes para controlar essa região e ela perdeu a maioria dessas guerras. Ela só vai formalmente controlar a região da Etiópia lá em 1936, quando a Itália, já aliada da Alemanha nazista, consegue usar as tropas, com apoio das tropas nazistas, consegue controlar e submeter a Etiópia ao controle italiano. Só que isso dura pouco tempo, logo depois da Segunda Guerra Mundial, aí a hora que a Itália já está sendo derrotada na Segunda Guerra e a Alemanha também, a Etiópia já recupera a independência. Como eu falei, vocês não precisam decorar todas essas guerras, mas é só para já treinar o ouvido. Eu já falei, já ouvi falar disso, isso tem um pouco a ver com as guerras do período neocolonial, do período imperialista. Por trás dessa história toda que eu estou falando para vocês, tem uma doutrina filosófica, social por trás disso, que justifica esse avanço da Europa sobre a África e a Ásia. E essa doutrina é uma doutrina extremamente perigosa, extremamente racista e extremamente condenável, que surgiu lá em meados do século XIX, chamado darwinismo social. Vocês sabem, por exemplo, lá do darwinismo, aquele da biologia, aquele que diz que aquele melhor adaptado vai sobreviver. Enfim, vocês já viram isso na biologia, o professor de biologia é capaz de explicar melhor o darwinismo para vocês do que eu. O importante é que no século XIX, na segunda metade do século XIX, surge a vertente social do darwinismo, que na verdade não tem muito a ver com o darwinismo, é só inspirada por ele, e cria uma teoria bastante problemática para explicar a pretensa superioridade dos europeus. Os intelectuais europeus, sobretudo um sujeito chamado Herbert Spencer, ele construiu uma teoria de que existem povos mais avançados e povos menos avançados, povos desenvolvidos e povos primitivos. E que, portanto, esses povos mais avançados, e obviamente ele está associando esses povos mais avançados ao europeu, eles precisavam contribuir para o desenvolvimento desses povos primitivos, que estavam num estágio anterior da evolução, digamos assim. Então era digno que a Europa e os países europeus, do ponto de vista dessa teoria do darwinismo social, fossem até esses continentes atrasados e, portanto, ajudassem esses continentes a se desenvolver. Isso é o darwinismo social. O europeu era o evoluído e outras regiões teriam povos não evoluídos. Portanto, a Europa se vale dessa lógica extremamente racista e problemática para justificar a exploração de outros continentes. Na verdade, ela estava meio que ajudando, no discurso que ela mesma construiu, esses outros continentes, a sair desse atraso estrutural em que eles se encontravam. Isso do ponto de vista do europeu, é claro. Tem até um escritor britânico chamado Rudyard Kipling, que o cara que escreveu o Mowgli, por exemplo, o Mowgli que depois virou filme da Disney e tudo mais, ele cunhou uma expressão que exemplificava como isso, na verdade, era um favor problemático também para o europeu. E isso é bastante terrível, essa frase do Kipling. Ele fala que isso era o fardo do homem branco. Era terrível para o homem branco ter que ir à África e tirar do atraso e das trevas esses povos primitivos que viviam lá. Essa é a frase do Kipling, o fardo do homem branco. Percebem como isso é uma teoria bastante absurda? É por esse motivo que hoje em dia a gente não usa a expressão de jeito nenhum povos primitivos, ou povos atrasados, ou povos não desenvolvidos. Todas essas expressões remetem a esse darwinismo social do século XIX, que é extremamente condenável, extremamente complicado. Portanto, não usem essas expressões, povos primitivos, povos atrasados, povos não desenvolvidos.
Enfim, essas expressões são condenáveis. Se vocês, por exemplo, usarem isso numa redação do Enem, vocês vão ter problemas com isso, tá bem? Então, voltando ao que eu estava falando, a Europa construiu um discurso de que, na verdade, isso era tão fado para ela. Olha que terrível, eu vou ter que tirar do atraso essas populações de outras regiões e para eu ter algum tipo de retorno, pelo menos, para esse favor que eu estou fazendo para essas outras regiões. Então é digno que eu explore essas regiões comercialmente de acordo com os meus interesses. Para vocês terem uma ideia, existem certos investidores, eu lembro especificamente de um inglês, Cecil Rhodes, que ele e as suas companhias vão controlar um território tão grande da África que quando rola o processo de independência da África depois da Segunda Guerra Mundial, uma região toda que era controlada por uma companhia do Cecil Rhodes se torna um país independente e ganha o nome inspirado no dono da companhia, que é a Rodésia. Rodésia nem existe mais, mas era uma região que se tornou independente depois da Segunda Guerra Mundial e basicamente toda ela era controlada por um único empresário inglês, o tal do Cecil Rhodes. Uma curiosidade que eu sempre gosto de falar relacionado ao imperialismo é que isso começa a aparecer na literatura de maneira muito interessante. Por exemplo, como o continente africano está sendo descoberto, o interior do continente africano está sendo descoberto, explorado com mais intensidade, isso dá margem para o imaginário das pessoas, para descobrir a Terra, descobrir verdadeiramente como era a geografia da Terra, coisas que tinham certas regiões da Terra que estavam cobertas por completamente obscuras, ninguém sabia como eram essas regiões. Isso desperta certos fenômenos literários. Uma coisa característica dessa época, por exemplo, são os livros do Júlio Verne, de exploração. Existia naquela época um prêmio para quem descobrisse qual era onde ficava a nascente do rio Nilo, porque o pessoal da Europa não sabia. Era muito no interior da África, eles não tinham acesso àquela região. E daí isso acaba inspirando uma série de livros. Por exemplo, tem um livro que me fugiu o nome agora, mas é um livro do Júlio Verne que eles fazem uma viagem pela África de balão. O Volta ao Mundo em 80 Dias é o Júlio Verne passando por uma série de regiões que são pitorescas para o europeu. E o europeu está descobrindo naquele momento. Então esses livros de viagem, livros de exploração, são coisas que começam a fazer muito sucesso naquele momento, justamente porque a população europeia está explorando certas regiões que ela desconhecia. Mas tem um livro de literatura que eu acho sensacional para explicar esse período, que é um livro escrito por um polonês radicado na Inglaterra chamado Joseph Conrad. Joseph Conrad escreveu um livro chamado Coração das Trevas, e o livro é muito interessante. Ele é muito interessante por ser um livro da época do imperialismo que já está naquela época, em 1895, quando o livro é publicado, questionando o imperialismo por dentro. E ele é interessante porque ele depois foi adaptado para o cinema num outro contexto e também é uma adaptação fenomenal. Mas deixa eu falar um pouquinho do livro rapidinho para vocês como curiosidade. O livro é narrado por um capitão de navio que ele está meio entediado com o trabalho dele lá na Europa como capitão de navio. E ele escuta esses relatos maravilhosos de exploração, de como os europeus estão fazendo benfeitorias lá na África, levando a civilização para o africano. E ele, imbuído desse espírito aventureiro e de que eu quero contribuir para o progresso e tudo mais, ele resolve largar o emprego dele de capitão de navio na Europa, se inscrever como capitão de um navio de uma companhia, se eu não me engano, belga, na região do Congo, na África. E a função dele seria subir o rio Congo até o interior da África, onde ficavam as regiões onde o marfim era adquirido, botar esse marfim no navio e descer de novo o rio Congo até o litoral, onde esse marfim seria transportado, colocado em navios maiores que iam levar esse marfim e outros produtos do Congo para a Europa. Mas a função dele então era subir e descer o rio. E daí a ideia dele, portanto, é que ele está levando a civilização no início e que ele chega todo empolgado e cheio de um discurso bastante de que eu sou a ponta de lança do progresso, essas coisas todas. Só que ao longo da subida do rio ele vai percebendo, na primeira subida dele já, ele vai percebendo que só tem desgraça acontecendo, que os europeus, na verdade, estão explorando
aquelas populações que, na verdade, todo mundo ali meio que fugiu da civilização. Até em vez dos europeus levarem a civilização para os povos bárbaros, os europeus estão se tornando bárbaros também. Óbvio que essas expressões são bastante problemáticas, mas são expressões da época, por isso eu estou usando. E daí não tem nada a não ser tipo a ganância pelo dinheiro que está envolvido ali. Ele vai se desiludindo ao longo da primeira subida do rio. E aquela ideia de que ele estava levando a civilização, quando ele chega lá no alto do rio, já não existe mais. Na verdade é tudo horror, é tudo caos, é tudo trevas e não tem nada a não ser a ganância pelo dinheiro que está regendo a relação entre as pessoas naquele lugar. Isso é um livro de 1895 e daí ele já é um livro crítico ao imperialismo escrito por um europeu. Mas eu gosto muito desse livro porque ele inspirou um filme do Francis Ford Coppola, que é o diretor do Poderoso Chefão, por exemplo. Francis Ford Coppola pega o enredo desse livro que se passa no Congo em 1895 e transporta para o Vietnã durante a Guerra do Vietnã. Esse filme, se eu não me engano, o filme do Coppola, chamado Apocalipse Now, é um filme de 72 ou 73, não me lembro exatamente, mas ele é feito enquanto está rolando a Guerra do Vietnã. E é interessante que a lógica dele é uma adaptação brilhante do Coração das Trevas. O Coração das Trevas é um cara europeu que chega todo empolgado, todo achando que está contribuindo para o progresso e civilização, e se desilude e percebe que ele só tem ganância, que você não está levando civilização nenhuma para ninguém, lá no contexto do Congo, em 1895, do imperialismo. E o Apocalipse Now é a mesma história na Guerra do Vietnã, de um oficial americano que vai subir um rio no Vietnã para conseguir parar um outro oficial americano que enlouqueceu e está matando geral lá no meio do Vietnã, inclusive populações civis que não tem nada a ver com a guerra. E ele chega meio com essa ideia de que ele está levando a democracia, de que os Estados Unidos está fazendo bem para o Vietnã, e à medida que ele vai subir no rio, encontrando com outros soldados americanos, ele percebe que só tem o caos, só tem morte, que não tem valor nenhum ali, que na verdade ninguém está levando democracia para lugar nenhum, só existe o horror. E por que isso é interessante? Porque o enredo é o mesmo, os nomes dos personagens são os mesmos, os acontecimentos são os mesmos, só que ele é transportado de um contexto, que é o imperialismo lá do século XIX, para a Guerra do Vietnã, sem nenhum prejuízo do significado da obra. Tipo, é brilhante a adaptação do Apocalipse Now, que é baseado no Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Vale a pena vocês darem uma olhada, tanto no livro quanto no filme, porque eles são bem interessantes. O importante, então, é que os países europeus criaram uma justificativa, que é esse darwinismo social, para explorar o continente africano e asiático economicamente com mais intensidade, e eles vão fazer isso desde a segunda metade do século XIX até o fim da Segunda Guerra Mundial. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, parece que os países europeus, alguns, ou uns mais com intensidade, outros com menos, percebem que, tipo, poxa, é feio ter colônia, né? E daí eles começam um processo de descolonização, que é a tal da descolonização da África. É interessante que qual é o contexto que está acontecendo no mundo depois da Segunda Guerra Mundial? É o contexto de Guerra Fria, ou seja, existem duas potências, Estados Unidos e União Soviética, e eles estão disputando áreas de influência ao redor do mundo. Então, quando um país começa a se organizar para lutar contra o controle colonial depois da Segunda Guerra Mundial, vamos dar um exemplo qualquer, Angola, que era uma colônia portuguesa. Quando Angola, como os angolanos começam a se organizar para acabar com o controle colonial português, surgem grupos ali armados que vão lutar pela independência de Angola contra Portugal. E esses grupos começam a ser, ora, apoiados pelos Estados Unidos, um outro grupo, ora, apoiado pela União Soviética. Afinal de contas, essas duas potências querem aumentar suas áreas de influência em um país que está prestes a garantir sua independência, em um país que está disponível, aí, digamos, na pista para se tornar uma área de influência da União Soviética ou dos Estados Unidos. Essas duas potências começam a apoiar movimentos de independência na África e apoiar financeiramente com armamentos. E quando rola a independência, geralmente esses dois grupos que estavam lutando juntos pela independência, um apoiado pelos Estados Unidos, outro pela União Soviética, começam a entrar em confronto entre eles. E daí, geralmente, em vários casos,
a independência desses países africanos segue-se uma guerra civil entre os grupos que estavam lutando pela independência. Um caso dramático é o de Angola. Em 1974, Angola consegue a independência de Portugal e em 1974 começa uma guerra civil entre grupos que lutaram pela independência de Angola, grupos aliados ao socialismo e grupos aliados ao capitalismo. E essa guerra civil vai durar até 93. 93, do ponto de vista da história, 1993, é tipo ontem, 27 anos atrás. Ou seja, Angola foi um país explorado colonialmente por Portugal durante séculos, porque especificamente a ocupação de Angola não começa no neocolonialismo, começa lá no colonialismo. Ou seja, desde por volta de 1450, 1470, Angola está sendo explorada por Portugal, até 1974, e quando termina essa exploração colonial, segue-se uma guerra civil que dura até 1993. A mesma coisa que eu falei para Angola e falei para a África, também vale para a Ásia. Outro caso dramático de descolonização é o Vietnã. O Vietnã também tem um caso semelhante a Angola. O Vietnã era uma colônia francesa. Quando o Vietnã consegue, de alguma maneira, se libertar da França colonialmente e resolve que agora, como país independente, vai estabelecer um regime socialista, sai a França e entra os Estados Unidos como país no conflito, porque tudo bem ser independente, mas o contexto da Guerra Fria não pode ser socialista. Ou seja, o Vietnã luta contra a França para conseguir independência e quando consegue passa a lutar contra os Estados Unidos para garantir o estabelecimento do regime que a população desejava lá no Vietnã. Ou seja, o país faz guerra contra duas potências para garantir sua independência e o regime que eles gostariam de estabelecer. E o interessante dessa história é que eles venceram as duas potências, embora os Estados Unidos nunca assuma que perdeu a guerra do Vietnã. O objetivo era impedir o estabelecimento do socialismo, e o Vietnã virou socialista. Então, do meu ponto de vista, isso é uma derrota na guerra, né? Então, tudo isso é o que eu tinha para falar sobre imperialismo. Imperialismo são esses fenômenos ligados à Europa tentando controlar com mais intensidade o continente africano e o continente asiático. Para encerrar, eu tenho um outro tópico a falar, o último, que é a tal da Belle Époque que eu adiantei lá no começo da aula. A Belle Époque é o reverso da moeda do imperialismo. Por quê? O imperialismo é o processo de expansão do controle europeu sobre a África e a Ásia e a exploração dos recursos naturais, dos mercados consumidores e tudo mais. E tudo isso gera muita riqueza para a Europa. Ou seja, enquanto eles estão explorando a África e a Ásia de maneira cada vez mais intensa, os recursos que estão sendo oriundos dessas regiões estão chegando lá na Europa e provocando uma melhoria na qualidade de vida de boa parcela da população europeia. Vale lembrar que no início do século XIX, por exemplo, a população operária da Europa estava sendo brutalmente explorada. Ao longo do século XIX, ela teve melhorias na qualidade de vida, não muitas, assim, não gritantes, mas a qualidade de vida melhorou. Ela teve acesso a uma legislação mais favorável, como, por exemplo, o direito ao descanso semanal remunerado, direito de férias e tudo mais. Ou seja, a qualidade de vida está melhorando. E com o volume de dinheiro que está vindo da exploração colonial, então até as condições de vida da população mais pobre da Europa estão melhorando um pouquinho. Tá? Não muito, não dá para dizer, olha que qualidade de vida tem um operário europeu no final do século XIX, óbvio que não. Mas ainda assim isso significava um avanço, um aumento, mesmo que pequeno, na qualidade de vida. Ou seja, a exploração colonial, o neocolonialismo, o imperialismo, traz uma melhoria para a qualidade de vida das pessoas na Europa. E essa melhoria é fruto, claro, de uma exploração sistemática que está acontecendo em outros continentes. Ou seja, uma melhoria feita às custas do prejuízo de outras populações. Ao mesmo tempo, então, que a qualidade de vida da população europeia em geral está melhorando, está rolando um período de relativa paz na Europa, que eu falei, entre 1871, quando termina a Guerra Franco-Prussiana, que é a última guerra de formação da Alemanha, até 1914, ou seja, são 29 mais 10, 39, mais 4, 43 anos de paz aí na Europa. Eu sou de humanas, por isso eu tenho que fazer a conta de cabeça. Daí, então, esses 43 anos de paz na Europa, sem nenhum conflito,
é um período aí de um período bom. Se você não tem nenhum conflito europeu, não tem nenhum conflito armado, não está tendo guerra dentro do continente europeu, está rolando uma paz aí que dá para chamar até de duradoura por 43 anos. Né? Ou seja, a gente tem uma melhoria na qualidade de vida, em via de regra. A gente tem um período de relativa paz na Europa. A gente tem um período de progresso técnico, científico, material. As pessoas estão inventando novas coisas importantes como o aço, o uso da energia elétrica para iluminar as cidades e as casas, meios de transporte mais rápido. Começa a surgir uma crença inabalável na ideia de progresso técnico material. Começam a surgir as primeiras ideias aí de que no futuro autômatos, que era como eles chamavam na época, ou que a gente chama hoje de robô, vai poder fazer o trabalho do homem e o homem vai poder se dedicar à satisfação dos seus prazeres. Ou seja, é um período pro-europeu de paz, desenvolvimento material, progresso e, principal, crença que esse progresso vai trazer mais vantagens ainda. Esse é o período entre 1871 e 1914 na Europa. É o período que a gente chama de Belle Époque. Então a Europa meio que está vivendo um período de desenvolvimento. A galera está investindo mais em artes, em cultura, porque agora a Europa está se tornando uma região em que as pessoas podem se dar ao luxo de aproveitar melhor os teatros, as artes, os museus. Ou seja, é um período de desenvolvimento cultural também. Tudo isso é o que a gente chama de Belle Époque. Na Inglaterra existe um termo mais ou menos equivalente, que é a Era Vitoriana. Na verdade não é totalmente equivalente, mas Era Vitoriana e Belle Époque são coisas bastante análogas. E daí então existe uma crença nesse desenvolvimento cultural, desenvolvimento material, desenvolvimento de tudo quanto é maneira na Europa. A Europa está se achando a última bolacha do pacote. Percebam que eu falei bolacha e não biscoito. Ou seja, existe uma autocelebração dos europeus de que a Europa está melhorando e que está tudo ficando melhor. Como que isso manifesta? Nas artes, isso manifesta na literatura, numa literatura de celebração da Europa. É óbvio que tem exceções, por exemplo, o Coração das Trevas é uma exceção. Mas, em geral, uma leitura triunfalista. Olha como a Europa é muito sensacional. Nas artes, são pinturas com temas mais alegres. Vocês devem lembrar dos quadros do romantismo que eu mostrei para vocês quando eu estava falando sobre nacionalismo, que eram quadros com bastante tons escuros, preto, uma coisa assim bem forte, bem dramática. Agora na Belle Époque surge o impressionismo, que tem uma imagem do Renoir aí nos slides. São pinturas bucólicas, a natureza, as mulheres de vestido, florezinhas verdes, lagos, situações assim bastante agradáveis. Ou seja, tudo isso, olha como nossa vida é uma maravilha. No ponto de vista da arquitetura, por exemplo, surge um negócio chamado Art Nouveau, que também tem uma imagem aí nos slides, que é o uso do ferro e do aço na decoração interna das casas. Com certeza vocês já devem ter visto algum edifício que tem tipo corrimão em Art Nouveau. No Rio de Janeiro tem muito disso. Mas enfim, então, a Europa está se desenvolvendo bastante rápido e está celebrando esse desenvolvimento. Um fenômeno que é exemplo clássico disso são as exposições universais. As exposições universais eram como se fossem feiras das nações europeias, e depois das nações europeias mais outros países, os Estados Unidos começam a fazer parte, em que os países construíam estandes para demonstrar nessas feiras tudo que os cientistas dos seus países tinham desenvolvido naqueles últimos 2 anos. Ela acontecia de 2 em 2 anos. Então, na verdade, é um grande feirão para mostrar, olha como o meu país é desenvolvido, olha como o que a tecnologia dos meus cientistas, do meu país, desenvolveu nos últimos 2 anos. Então, essas exposições universais eram grandes feiras para mostrar como cada nação era mais impressionante que as outras. Um fato curioso sobre isso: a Exposição Universal de 1889 aconteceu em Paris. Ela aconteceu em Paris justamente para celebrar os 100 anos da Revolução Francesa. Como Paris ia ser sede da Exposição Universal de 1889, os engenheiros e arquitetos em Paris, principalmente um engenheiro específico,
eles resolveram construir um monumento de aço para mostrar, olha que incrível que é possível, a engenharia francesa consegue fazer com essa nova tecnologia que é o aço. E daí eles fazem lá um símbolo fálico gigante no centro de Paris, para demonstrar que eles dominavam a tecnologia da construção em aço. E esse símbolo fálico gigante aí, que é um símbolo da suposta e pretensa superioridade da Europa em relação ao resto do mundo, é a Torre Eiffel, tá? Que foi construída por um engenheiro chamado Gustave Eiffel. Ou seja, quando vocês forem a Paris agora e estiverem lá em frente à Torre Eiffel, forem tirar aquela selfie com um mozão assim, com a Torre Eiffel atrás, lembre-se que, na verdade, aquilo é um símbolo da pretensa superioridade europeia na época do imperialismo em relação a vocês, pessoas do mundo não civilizado, não europeu. No caso, a gente aqui da América Latina. Ou seja, aquilo é um símbolo de certa forma, de um darwinismo social. Olha que brilhante podemos fazer com aço. Olha como nós somos o farol da civilização. Isso é uma curiosidade para vocês. Então, quando vocês forem lá com um mozão para Paris, lembrem-se disso quando forem tirar aquela selfie romântica na frente de um símbolo da suposta superioridade europeia em relação a vocês. Então é isso, pessoal. Basicamente, eu falei tudo que eu tinha para dizer. Belle Époque, na verdade, é o reverso da moeda do imperialismo. Por um lado, exploração absurda de africanos e asiáticos. Por outro, o desenvolvimento material e cultural da Europa, sustentado por essa exploração. A última coisa sobre Belle Époque curiosa que eu tenho para falar para vocês é que, ao mesmo tempo que é um período de relativa paz, desenvolvimento cultural e tudo mais, os países estão investindo muito em tecnologia militar também. É no período da Belle Époque que se desenvolvem os tanques, o avião como arma de guerra, armas químicas, a metralhadora. Então a Belle Époque é um período de efervescência cultural, mas também é um período em que o pessoal está se preparando justamente para o fim catastrófico da Belle Époque, que é a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, esse período de efervescência cultural termina com um choque militar absurdo, extremamente violento, que é a Primeira Guerra Mundial. E isso termina dá um fim trágico para esse período de desenvolvimento cultural e de ufanismo europeu. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me mandar lá um zap que eu respondo assim que possível. Até semana que vem, quando a gente já começa a falar dos fenômenos relacionados à Primeira Guerra Mundial. Bom, pessoal, até mais. Abraço.